Eu tô uma série de tempos pensando em vários vídeos para poder produzir, mas eu acabo não produzindo. É, eu tenho pensado muito recente numa coisa assim sobre redes sociais em geral, sobre inteligência artificial, sobre otimização de um tempo, né? Um tempo que precisa ser otimizado para que você consiga fazer as coisas. E daí você consegue, né, usar ferramentas, mas esse tempo não vem, porque junto com esse tempo vem um pensamento intrusivo, né, uma máquina, o que a minha geração cresceu, que era o workaholic, que era o suprassumo, né, era o que todo mundo queria, era ser o workaholic. Então, esse espaço-tempo, ele é preenchido com outras coisas, porque se há necessidade de ser produtivo o tempo todo. E você não é influenciador. Eu não sou influenciador. Pelo menos não essa visão do que o influenciador se tornou, né? A gente tem muitos influenciadores bons. Eu sempre acho engraçado isso ser uma profissão, né? Eu sou profissão influenciador. E quase sempre, né? Pelo menos o que chega para mim de influenciadores novos, fora os que eu já sigo, e alguns, assim, tem vários que eu gosto, tem vários que eu vou gostar, mas a gente tem uma camada muito grande desses influenciadores que só te vendem coisas, que mostram as vidas irreais, ou uma maquiagem do que é a realidade, e a gente acaba contaminado por isso, né? Todo dia a gente recebe algum jeito de ganhar dinheiro, algum curso para fazer isso, alguma coisa que vai te dar 7 dígitos em poucas semanas, algum tipo novo lançamento que você tem que fazer, alguma mudança que o algoritmo fez e você tem que correr atrás. E eu trabalho com audiovisual em muitas áreas para além de casamento. E por todas elas eu tenho uma paixão específica por cada uma. Seja dando aula, seja gravando produção de conteúdo, gravando documentário e casamentos. Eu só tenho a página de casamentos, eu nunca consegui ter essa produtividade para conseguir fazer uma outra página para poder mostrar os outros trabalhos. Eles acabam acontecendo de forma muito mais orgânica, né? Porque eu trabalho no meio há muito tempo, então eu sou conhecido de certa forma. Não conhecido, meu Deus, todo mundo conhece, mas um tipo de acesso que eu já adentrei, que eu já tenho. Muita gente já me procura como uma referência para alguma coisa que queira gravar. E quando eu pensei nesse vídeo agora, são quase 4 horas da manhã, de terça. Eu estava terminando um filme do casal que eu gravei domingo. E também falando sobre isso, né? Certa vez conversando, eu sempre converso isso com os amigos em relação ao tempo. E muita gente fica muito ocupada com a edição e acaba travancando, e a pandemia trouxe muito isso. Eu sempre fui muito ansioso com os casamentos, porque eu edito e tal pensando para mim, né, que eu quero receber, eu quero ter esses filmes, mas não só por isso, não que eles são feitos na pressa. Eu não consigo parar. Eu começo e fico tão empolgado e vou me envolvendo e já me envolvo com a história e está muito fresco para mim. E a forma que eu escolhi, né, a forma que surgiu na minha cabeça de entregar os filmes, eles me deixaram muito mais leves para produzir ele também. E eu falei recentemente que casal não era produto, casamento não era publicidade. E isso sempre me pega, sabe? Os casamentos eu sempre tento, assim, eu creio que a maioria das vezes, quiçá todas as vezes, eu consegui perguntar pro casal, curtiram a cerimônia, gostaram, tão tranquilos, comeram, sempre tentar dar esse respiro de entender ali que, né, são vidas, são pessoas e a gente precisa
um pouco parar e descer um pouco a energia. E eu liguei pro João Estevam, a gente estava conversando pelo WhatsApp, e eu resolvi do nada ligar e ele atendeu. Aí ele falou que também faz isso de ligar de vez em quando, assim, a gente teve uma conversa de 40 minutos sobre tudo, sobre história, sobre forma de gravar, sobre mercado, e a gente notou, né, apesar da gente ter uma diferença absurda, tanto em referência, tanto no tipo de filme que a gente entrega, a gente se conecta muito com história, em contar a história, né? Não só eu, dentre outros que a gente conversou também, e isso eu achei bacana, né, de se ver como artista dentro de um meio que é comercial. De você conseguir assistir o filme de alguém e você sabe que é desse alguém. Sabe? Tem uma identidade ali dentro. Tem uma história, tem aquela história única, mas tem aquele diretor contando aquela história única, aquela diretora contando aquela história única. E a gente foi tão massa, assim, a conversa, porque a gente consegue, né, se você acompanha filmmakers de casamento, videomakers de casamento, criadores de filmes de casamento, e não sei se você percebe isso, né, de conseguir assistir uma coisa, ela começou, você já sabe que é dessa pessoa. Então, acho muito legal deixar uma marca, assim, né, isso é interessante isso. E a gente estava falando, né, a gente briga muito, assim, para conseguir contar histórias, a gente faz muito esforço e a gente não consegue não fazer isso, né. Esses dias eu brinquei e coloquei um filme genérico de um casal, que eu curti muito fazer e foi na minha cidade. Coisa que era, pô, fazia anos que eu não gravava, eu consegui ter 2 casamentos onde eu moro. E eu fiz um filme genérico, esse era o nome, né, assim, só com uma trilha, uns movimentos mais em slow, assim, e tal. E eu recebi umas mensagens muito pesadas, como se isso tivesse sido uma provocação. E é difícil tudo ser uma provocação o tempo todo, né? Eu acho que a gente tem que ter cuidado com a fala, só que a gente também tem que ter cuidado no apontar de dedo, no quanto aquela fala realmente foi pesada, quanto que ela magoou, quanto que ela não cabe numa conversa. Isso não teve nada de pesado, a gente vê outra coisa pesada aí. A rede social ela se tornou muito um lugar de ódio mesmo, assim, né? De pouca conversa e muito atrito. E voltando na conversa com o João, conversando sobre publicidade, conversando sobre inteligência artificial, e eu cheguei a conversar e falar com ele que sim, que tem-se muito medo disso, né, dentro do meio do audiovisual. Não só do audiovisual, de atores, de dubladores, né, que também compõem esse meio. Eu acredito muito que ela passa, assim como várias coisas passam. O que a gente tem de mais legal, apesar de parecer que não, pela polarização que a gente vive hoje, é a conexão. A conexão, o ser humano ele precisa de conexão. Nós precisamos. A gente achou que livro ia acabar e ele virou um Kindle. E as pessoas leem pelo Kindle. Eu conheço muita gente que lê. Minha companheira, por exemplo, voltou a ler quando eu presenteei ela com Kindle, porque era mais prático. E a leitura se tornou ótima. É uma tecnologia que agregou bastante, né? A gente achou que com streamers, com isso tudo, o cinema ia diminuir, não. As pessoas continuam indo no cinema. A gente achou que com Spotify, com outras coisas, né? A rádio ia acabar, não. As pessoas continuam ouvindo rádio. Tem pessoas que gostam de ouvir rádio. A gente transferiu o rádio para podcasts, para entrevistas. Então, a gente é apaixonado por história, né? A gente gosta de contar. Então, o que eu queria deixar, na verdade, que é uma coisa que eu já fiz e eu sempre gosto de falar para pessoas que estão trabalhando agora com vídeo, que vão começar, assim como todas as outras áreas também, que você não precisa ser influenciador, você não precisa sair postando coisas, tentando buscar e fazer o que o algoritmo faz e entrar nessa nuvem densa, pesada, que você não consegue sair mais desse turbilhão, porque você está sempre tentando fazer coisas
para conseguir engajamento, para as pessoas chegarem, para conseguir vender. E meu pensamento é muito claro nessa relação, por exemplo. Você não precisa chegar em todo mundo. Você não precisa chegar numa quantidade exorbitante de pessoas. Se você está oferecendo um serviço, um trabalho, você só precisa se concentrar em fechar o tanto de trabalho é necessário para você sobreviver, para você tirar férias, para você, primeiramente para sobreviver, mas sobreviver bem, não é sobreviver pensando em dívidas ali, correndo, conseguir se sustentar com o seu trabalho. Eu sempre acreditei muito nisso, né? Meu grande sonho é que todo mundo fosse sustentável na profissão que escolhe, sabe? Qualquer profissão, né? Que ele tivesse um mínimo de sustentabilidade para você não ficar nesse sufoco, sempre nessa correria, sempre. Eu não sei se eu vou editar ou cortar esse vídeo, eu vou postar ele no Instagram, eu vou postar ele no YouTube, e eu acho que ele vai até assim, porque eu acho que eu sinto essa necessidade de fazer vídeos mais livres, mais soltos, mais sobre o que eu estou pensando, sem medo de errar, de julgamento, de tempo, né? De ter ganchos, de conseguir prender a atenção. Tentar fazer um vídeo de uma forma mais calma, e quem assistir tá tudo bem. Quem não assistir tá tudo bem, mas colocar para fora um pouco. Eu pensei em botar tripé, luz e tal. Falei, cara, eu já tô tentando me dar um trabalho. Eu só senti vontade nesse momento de fazer. O que é bacana, né? Sentir vontade no momento e fazer. Não me cobrar em fazer isso. Não me cobrar de ter que postar isso. Então é algo que eu trabalho muito para poder retirar de mim. E se esse vídeo funcionou para você, ativa o sininho. Mentira. Obrigado por ouvir. E é isso. Beijo. Até.